Oi, gente, nós estamos aqui agora para o Salmo 19 e essa semana eu estou super animada. Com certeza você está vivendo um tempo difícil da sua vida, mas você está crescendo na palavra de Deus, amém? Então agora você dentro da sua casa está tendo a oportunidade de estudar a palavra, de crescer na palavra e você mesmo compartilhar com seus filhos, compartilhar com pessoas ao seu redor. E quando você chega na sua célula, quando você se reúne lá no Zoom, quando está todo mundo junto, você consegue compartilhar, você já estudou, não é assim? Você consegue compartilhar de coisas que você já ouviu da parte de Deus. Isso é muito legal, isso é muito especial. Eu espero que você esteja gostando, porque eu tenho certeza que Deus está falando com você e Deus está te esticando nesse tempo. Amém? Então vamos lá no Salmo 19, um salmo que eu amo muito. Esse é o tema dessa semana do nosso estudo. Então vamos lá para a nossa dinâmica de hoje. Todo mundo vai imitar um animal. Vamos lá. Pensa aí que animal que você gostaria de imitar. Mas você não vai falar que animal é. Você vai imitar e os demais têm que descobrir que animal é. Ah, mas vamos fazer uma coisa diferente, hein? Não vai fazendo miau, miau, miau tão rápido. Pensa aí em um animal que você gostaria de imitar e que vai ser um pouquinho mais difícil para alguém descobrir quem é esse animal. Vamos lá! Então agora que você já imitou um animal, né? Alguém conseguiu descobrir que animal era esse? Como que é? Foi difícil? Foi fácil? Então eu queria que você pensasse numa característica desse animal. Alguma coisa que traduzisse esse animal. Talvez força, elegância, talvez sabedoria, talvez quietude. Pense numa característica que você pode associar a esse animal. Agora, eu queria que você pensasse que cada um desses animais tem em si um pouquinho da manifestação da glória de Deus. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Como a sabedoria de Deus na hora da sua criação, quando um momento em que Deus criou toda a terra e tudo que tem nela, Ele deixou transparecer as suas próprias mãos na sua criação. É tão tremendo, tão maravilhoso. Tudo foi criado pela palavra da sua boca. E essa palavra que trouxe vida a tudo que hoje nós temos sobre a terra, manifesta a glória de Deus de alguma forma. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Se você estiver aí com seus filhos, eu quero convidar cada uma das crianças a fazer um desenho. E neste desenho, colocar o animal que ela mais gosta. E ao colocar esse animal, que você possa perguntar para ela, por que você colocou esse animal? O que que você enxerga de bonito, de belo nessa criatura? Nessa criatura de Deus, né? E como é que você, depois ao terminar, né, da criança fazer esse desenho para você, você poderia conversar com ela e explicar para ela sobre como Deus é tão maravilhoso quando fez toda a sua criação, colocou em cada criação um detalhe, uma parte da sua glória. Maravilhoso, não é? Então compartilha na sua casa. Vamos para a nossa reflexão agora. Quero que você vá comigo para o Salmo 19.
um salmo lindo, maravilhoso, super conhecido, e que também a gente depois vai estudar por algumas partes dele, né? Mas eu queria que todo mundo lesse junto este salmo, se possível, todo mundo ao mesmo tempo. Mas se você tem versões diferentes, nós vamos ler junto do mesmo jeito, na nossa versão, né? E não tem problema não, vamos ler junto, vamos lá. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia e uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que lindo, que tremendo esse salmo, que maravilhoso. Ele é um salmo muito fácil de você perceber o que Deus quer transmitir nesse salmo. A gente pode dividir ele em 3 partes e ele é um salmo tão conhecido, tão admirado, porque ele tem verdades tão profundas e tão maravilhosas. E a primeira parte eu queria chamá-la de a inconfundível glória de Deus. Essa glória tão maravilhosa, tão tremenda. Se você está em casa, eu quero convidar você a reler do verso 1 ao verso 6. E a palavra glória, no hebraico, está relacionada com beleza, com ornamento, distinção, dignidade de alguém. A beleza que se realça nas características de Deus que podem ser encontradas na sua criação, que são uma forma de nós percebermos que existe alguém além do que os nossos olhos naturais podem ver. Um Criador supremo, um autor de toda a história. Então, a natureza é a forma como Deus também se revela. A natureza não é Deus, mas a natureza é obra das suas mãos. E através dessa natureza, Deus se revela, Deus se mostra, Deus se faz conhecido. É isso que Romanos capítulo 1, né? Se você estiver comigo aí, Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Versículo 20 do capítulo 1 fala que os homens são indesculpáveis por não reconhecerem Deus. Então, mesmo que alguém nunca tenha ouvido, ele precisa ter uma consciência, ou ele foi criado, ou melhor dizendo, ele foi criado com uma consciência interior que mostra a ele que existe um certo e um errado e que existe algo além do que aquilo que os seus olhos naturais podem ver. Alguém que está por trás de toda a beleza da sua criação. E não é lindo isso? Quando você pensa na glória de Deus, eu queria que você pensasse comigo alguns momentos em que a glória de Deus se manifestou. Queria que você compartilhasse uns com os outros aí alguns momentos da palavra de Deus em que a glória de Deus se manifestou. Se você está com muita dificuldade, no final das Bíblias, na maioria das Bíblias que tem, que são de estudo, existe uma concordância bíblica, vai lá e coloca a palavra glória e procura ali alguns momentos da manifestação da glória de Deus. Cuidado para não achar a glória do homem, né? Mas existe ali a glória de Deus e eu queria que você achasse alguns momentos em que os personagens da palavra de Deus se encontraram com essa glória.
Vamos voltar ao nosso texto aqui e diz assim, o salmista está mostrando aqui que sem uma voz audível mesmo, no versículo 3 ao versículo 4, ainda assim, sem uma voz audível, existe uma voz de Deus que ecoa sobre toda a terra. Parece um contrassenso isso, né? Como é que pode ser? Sem voz, ao mesmo tempo tem uma voz que ecoa sobre a terra. Então, como é que a gente pode escutar Deus de uma forma completamente diferente, né? Como é que eu posso escutar a voz de Deus? Eu queria que você conversasse sobre isso, de uma maneira diferente, sem ser uma voz audível. Agora em nosso salmo, do verso 7 ao verso 11, estamos falando sobre a maravilhosa lei do Senhor, a maravilhosa palavra de Deus, né? É tão lindo como o salmista tira um espaço dentro deste salmo para valorizar agora a palavra de Deus. Nesse trecho o salmista exalta então a palavra, dando a ela 5 nomes diferentes. Queria que você conversasse aí, que você anotasse, se você está sozinho, quais são, pelo menos, tem pelo menos 5 nomes diferentes para a palavra de Deus. Anota aí e compartilha com alguém pertinho. Também o nosso autor nos mostra o que a palavra de Deus produz em nossos corações. Por exemplo, ela é perfeita, ela nos dá força, ela renova os corações. O que é que a palavra de Deus tem feito na sua vida nesses dias? Diga, em uma palavra, o que é que a palavra de Deus tem feito para você enquanto você está de quarentena? Isaías capítulo 40, versículo 8, diz que todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. E eu e você precisamos estar firmados na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus traz sobre as nossas vidas. Acima das nossas próprias experiências pessoais, ela é a garantia para o nosso coração. Que as nossas experiências possam se basear naquilo que é promessa da palavra de Deus para você e para mim. Então, por isso, nesses dias, eu quero dizer a você, valorize a palavra. Agora você está com tempo. Talvez você dissesse muitas vezes, não tenho tempo, preciso trabalhar, estou fazendo tanta coisa. Mas agora, não deixe o seu coração se distrair. Não deixe o seu coração se perturbar. Vá para a palavra de Deus, decore a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, tome posse da palavra de Deus, ore a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. E você vai encontrar descanso para a sua alma. O próximo ponto aqui, que nós vamos a seguir, está do versículo 12 ao versículo 14. Né? Então, é uma parte bem interessante e aí é uma oração do salmista. A oração pelo próprio coração dele. Aqui o nosso autor nos mostra que o nosso coração tem intenções ocultas e intenções mais explícitas, que nós percebemos com mais facilidade. Há intenções que às vezes a gente mesmo tem dificuldade de reconhecer e de perceber. São as motivações mais ocultas do nosso coração. Sabe quando muitas vezes você diz assim, não posso ir. Mas por que você não pode ir? Porque eu tenho que trabalhar. Eu queria que você parasse e pensasse assim, será que eu realmente tenho que trabalhar?
ou eu estou fugindo de alguma coisa, ou estou dando uma desculpa apenas, eu estou, na verdade, criando uma situação, mas se eu realmente sondasse o meu coração em profundidade, eu perceberia que eu não quero encontrar aquela pessoa, ou que eu não quero estar em tal lugar, ou simplesmente eu já tenho outros planos. Essa seria a verdade mais profunda, a verdade realmente verdadeira, né, do que está acontecendo com o meu coração. Então é sobre isso que o salmista está orando. Olha só, ele diz assim, que Deus pudesse nos ajudar, que a gente pudesse realmente ter essa limpeza de coração. E a gente só tem essa limpeza de coração quando a gente confessa as intenções mais profundas do nosso coração. Quando Deus confronta o mais profundo da nossa alma. Então esse é o pedido do salmista. E ele diz assim, quem pode? Quem é que pode discernir os próprios erros? Eu quero que você se lembre, Jesus disse que quando nós olhássemos para alguém com uma intenção errada, desejando a morte daquela pessoa, desejando um relacionamento errado, já seria tão pecado quanto quando a gente praticasse aquilo. Isso porque Jesus veio trabalhar com a intenção dos nossos corações. Isso porque Jesus quer trabalhar e produzir em nós algo além do que é apenas um formato exterior. São as nossas motivações interiores. É do nosso interior para o exterior que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. E nada mais importante do que esses dias, nós nos colocarmos diante de Deus e permitirmos que o Espírito Santo sonde os nossos corações, como é a oração do salmista. Guarda-me dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Guarda-me das coisas mais ocultas do meu coração. Então eu serei íntegro. Ser íntegro é ser a mesma pessoa, por dentro e por fora. Deus conhece tudo que nós somos, a verdade do nosso mais profundo, do nosso íntimo. Leia o Salmo 51 e veja como o salmista coloca ali, como Davi coloca ali, o seu arrependimento após o pecado. E como ele deixa para a gente, né, algumas dicas de clamor do Espírito Santo, para que ele realmente fosse sondado pelo Espírito de Deus. Então, eu quero deixar para você essa pergunta. Quais são as verdadeiras intenções do seu próprio coração? Eu não quero que você responda isso para ninguém, mas eu queria que você ficasse em silêncio alguns minutos e você fizesse essa oração para que o Espírito Santo sonde o seu coração e mostre para você mesmo coisas que a gente muitas vezes não consegue ver. Por fim, no versículo 14, nós vemos o salmista falando que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus. Então eu quero deixar quero compartilhar algo com você. A palavra de Deus, como ele já tinha colocado antes, é aquilo que lava os nossos corações, lava a nossa boca, lava o nosso interior. Então eu e você somos lavados pela palavra de Deus. Quando nós meditamos, enquanto nós estamos na sua presença, enquanto nós bebemos da palavra, essa palavra nos purifica e nos limpa. Então eu quero deixar um desafio para você. Compartilhe com alguém o que é que você tem meditado na palavra nesses dias. O que é que você tem ouvido de Deus? O que é que Deus tem produzido no seu coração pela palavra de Deus? Então compartilhe um versículo no qual Deus está falando com você nesses dias. A aplicação de hoje tem um desafio para você. Como todos os salmos são uma canção, uma música, eu quero te desafiar a escolher um versículo ou mais do que um versículo e compor uma música para Deus através desse versículo. Deus não está interessado tanto na sua afinação, não se preocupe. A maioria de nós não tem uma boa afinação, como eu, por exemplo, né?
Mas eu tenho certeza que Deus está interessado no cântico que sai do seu coração. O cântico de adoração e de louvor do seu íntimo, do mais profundo do seu coração. Então o que Deus deseja é ouvir a sua voz de adoração. Então faça isso junto, de 2 em 2, como família, faça isso sozinho, mas escolha uma parte do salmo e cante ao Senhor. Deixe que o Senhor tire do seu coração palavras de adoração e louvor, enquanto você canta e adora o seu glorioso nome. Medite nesse salmo e cante ao Senhor. Esse é o seu desafio na nossa aplicação de hoje. Ok, pessoal, estamos juntos agora para falar dos nossos avisos e te lembrar que nós continuamos arrecadando alimentos não perecíveis, estamos precisando de muitas doações para servir e abençoar a nossa cidade. Se informe nas redes sociais como você pode participar e seja generoso neste momento de compartilhar com quem mais precisa. Fique atento às nossas mídias para que você possa participar de tudo que acontece ao vivo. Nossa quarta-feira, com o nosso turno de adoração e oração, com o nosso domingo pela manhã, pela noite. Convide pessoas para receber uma palavra. Depois elas estão todas disponíveis nas nossas plataformas. Você pode ouvir no Spotify, você pode acessar no YouTube, você pode enviar para alguém depois. Nós queremos continuar sendo uma igreja viva. A igreja que continua proclamando a palavra de Deus. Não perca a oportunidade. Há muitas pessoas desesperadas nesses dias. Conecte-se, envie a palavra, abençoe, envie você mesmo uma mensagem de vida para alguém. Seja um instrumento de Deus nessa hora. E vamos seguir juntos. Até a próxima.